Olá, eu sou a Alessandra Pérez, bem-vindo ao canal Scrap das Gurias. Hoje eu trago mais um projeto de mini álbum com capa de acetato. Um projeto super rápido, super fácil de fazer, com várias páginas e uma coleção digital linda do Estúdio Libélula. Ele é um álbum que tem a inserção dele com costurinha, então é um álbum que não precisa de ferramenta. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar os seus comentários, curtir e compartilhar. Nos vemos na próxima. Até mais! Então eu vou utilizar a coleção Floral Borrô da Estúdio Libélula, tá? É uma coleção digital. Eu imprimi em vários papéis, em vários materiais para que vocês possam ver a versatilidade e as vantagens de utilizar o papel digital. A gente tem utilizado cada vez mais. Então, o miolo, que vai ser do nosso álbum, eu imprimi num papel opalina, 180 gramas. Então, já deixei dobradinho aqui no meio, já vou passar as medidas para vocês. Eu também imprimi num papel vegetal. Até separei aqui para mostrar. Esse papel vegetal, ele é desenvolvido especialmente para desenho e impressão. Eu gostei muito do resultado que deu, ficou muito bem fechado. Comprei na Calunga, vocês fecham muito bem o marrom, ó. Eu gostei bastante, tá? Então imprimi esse e esse aqui para experimentar e fiquei bem satisfeita. Os elementos eu imprimi também no vegetal, pra gente depois poder enfeitar. Imprimi no papel opalina, já deixei tudo cortadinho. E também imprimi em papel que faz adesivo transparente, tá? Também vou mostrar para vocês aqui. E aí a gente pode utilizar como adesivo. Também já cortei tudo. Então eu usei esse aqui, da Pimaco, tá? O papel transparente, ele tem tamanho A4, esse aqui eu tinha comprado tamanho carta, né? Mas também super bom, fechou muito bem a impressão. Esse álbum, ele tem várias possibilidades, tá? Nós vamos fazer a versão com capa de acetato, aqui. Já cortei, então, 2 papeizinhos crafts, tá? Que vão ser nossa lombada. O papel craft, ele tem 7 centímetros de largura por 20 centímetros de altura. E ele foi vincado em 3 centímetros e aí depois em 4 centímetros, tá? Então deixei 1 centímetro aqui, então fica 3 de cada lado e 1 centímetro no meio, 2 vezes isso. E o acetato, eu cortei ele 15 centímetros de largura por 20 centímetros de altura, tá? Esse acetato é 30 micras, tá? Eu fiz outras versões também para mostrar para vocês. Essa aqui é aquelas capas de encadernação de polipropileno, também fica muito legal. E o papel vegetal, 240 gramas, também dá para fazer super tranquilo com ele, né? Então são várias possibilidades. A proposta desse álbum é que fique transparente a capa, né? Então aqui eu já trouxe algumas possibilidades para vocês, tá? Então, aqui é com polipropileno, tem esse outro polipropileno aqui também que eu separei, que é o fosco, que é muito legal também, que dá para fazer. Então, vegetal, polipropileno, e hoje a gente vai fazer com acetato, tá? Então, primeiro vamos começar fazendo a capa, e aí depois a gente põe o miolo do álbum. Então, o que a gente vai fazer é uma espécie de sanduíche, tá? Então, para vincar, né, vocês podem usar a vincadora, né, ou pode usar o bolhador, né, marca ali e faz então, né, quebra o papel e faz os vincos, tá? Então, o que a gente vai fazer é uma espécie de sanduíche. Então, dobra essas 2 lombadas. A gente vai colocar fita adesiva ou cola, tá? O que vocês acharem melhor, de um lado, então aqui na parte de dentro, e o outro nesse lado aqui, para que a gente possa fazer uma espécie de sanduíche.
Só que antes de colar, a gente vai colocar as capas de acetato aqui no meio, ó. Então, a gente vai esconder e vai conseguir segurar essa capa de acetato, tá? Então, a ideia é passar cola e já deixar a capa de acetato prontinha. Então, vamos colar. Então, passa cola aqui dentro. Colocamos as capas de acetato, então de um lado, e aqui é bom cuidar bem o alinhamento, de um lado e do outro, então respeita ali aquela margem dos 3 centímetros. E agora, a gente cola o sanduíche aqui para esconder, então, essa parte do acetato. Aqui a gente só cuida para ver se tá fechando bem, ó, não vai aparecer nem por dentro nem por fora o acabamento. Se aparecer, a gente disfarça com uma washi tape, tá? Eu já fiz os outros que eu tive que fazer isso. Depois a gente limpa bem ali para não ficar aparecendo, né? Porque essa é a desvantagem de trabalhar com acetato, né? Que tudo marca ele. Vai puxando. Vai ajeitando. Por isso que é bom também fazer com cola, porque se faz com a dupla face, a gente não consegue ter esse manejo mais fácil para escorregar. Olha que fácil fazer essa capa. Prontinha. A capa já tá pronta. Agora a gente deixa ela secando. Enquanto isso, a gente vai fazer o miolo. Fácil, né? Então, vamos lá pro miolo agora. Então, eu vou mostrar como é que fica a estrutura já de um prontinho, até pra, na hora de vocês decidirem o que vocês vão colocar, né, no miolo, já ir pensando, tá? Então, dá pra fazer ele naquele estilo junk journal, né? A gente vai colocando folhinhas e restinhos que a gente tem, mas a ideia é, primeiro, a gente vai grampear todas essas folhas, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou cortar umas folhas em tamanhos diferentes pra dar esse... né, volume e ficar um pouco diferente aqui dentro, ó. Esse que eu cortei com cortadorzinho de borda, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é grampear o miolo antes de inserir ele na capa, tá? Então, esse grampo não vai aparecer aqui. E depois, sim, a gente vai fazer os furinhos pra conseguir inserir ele na capa, tá? Então, a primeira coisa, organiza todo o miolo de vocês, e eu vou diminuir algumas folhas, eu não vou deixar elas todas do mesmo tamanho, até porque na hora da impressão ficou essa barrinha branca aqui, então eu vou dar uma disfarçada, e eu vou cortar esses papéis vegetais. Eu também separei aqui, isso aqui depois vai ficar para enfeite, que é de filtro de café, mas eu separei uns doilies, eu já manchei eles com café, então passei café e manchei eles com o café passado, e eu vou largar uns respinguinhos também com aquarela, tá? Então, vou dar uns respingadinhos assim para quebrar um pouco tanto esse branco, tá? E aí, então, vou diminuir essas páginas para ficar elas um pouquinho diferentes. Então, vamos lá. Então, a ideia é fazer um sanduíchezinho, tá? Então, eu coloquei o doily aqui, cortei essa página um pouquinho menor, botei o vegetal aqui, que aí fica entre, né, as páginas mais lisas. Essa aqui também ficou um pouquinho menor. E aí, aqui no meio, eu vou colocar, então, o vegetal junto com mais um doily. Então, agora, a ideia é juntar tudo. E aí...
tem que se ver se tá tudo bem alinhadinho, que vai pegar o grampo. Dá pra prender algumas folhas aqui. E como é que a gente vai fazer, né? Então, para alcançar o furador aqui, teria que ter aqueles furadores longos, e a gente não tem, né? Então, a gente usa uma borrachinha, tá? Borracha comum. Se coloca mais ou menos ali aonde a gente vai colocar o grampo. E aí, com o grampeador aberto, a gente consegue fazer grampear, tá? Eu vou ter que fazer mais na beirada da mesa, porque ele é muito curtinho, tá? Então, a gente põe na beirada da mesa e fura. Então, ó. Grampeei. Tá aqui tirou a borrachinha. Então, aqui os grampinhos. Só fechar os grampos. Então, essa parte não vai aparecer. E agora eu tenho as minhas folhas presas. Quem não gosta que apareça, né, o grampo e vai aparecer aqui os fiozinhos, aí pode organizar a página para ela ser colada ou ela virar um bolso, tá? Eu não me importo que apareça, eu vou de repente botar uma washi tape aqui na frente e aí a gente já consegue disfarçar. Tá? Então, ó, a gente tem agora todas as páginas presas, né? Se quiser refilar, deixar elas todas do mesmo tamanho, ele pode ficar bem informal ou mais organizadinho. Aqui em cima eu vou refilar, tá parecendo muito. E aí, então, vamos colocar isso agora, né, o miolinho, na nossa capa do álbum. Então, né, na hora que vocês estiverem montando, deem uma pensada como que vocês vão querer que apareça, porque fica, ó, tudo transparente. Então, eu vou refilar essa partezinha aqui. E aí, o que é para separar, né, para fazer o furo, é uma plaquinha de EVA e um furadorzinho, ou se preferir usar a crop, né, mas os furos são bem pequenininhos, ó. É só uma duplinha aqui, tá? Aqui em cima e aqui embaixo que vai prender o miolinho no álbum, tá? Por isso que a gente grampeou tudo, porque aí a gente não se preocupa com as folhas caindo. Então, eu vou refilar. E aí, a gente já passa para fazer os furinhos. Então, quais são as medidas que eu utilizei, tá? Eu deixei 2 centímetros da margem, tá? Como ele tem 1 centímetro, eu marquei em meio centímetro aqui, o primeiro furinho. E aí, eu deixei 1 centímetro de distância para o segundo furinho, tá? Então, 2 centímetros da margem. O meio aqui é meio centímetro e mais 1 centímetro para baixo. Mesma coisa aqui, tá? Então, agora é furar o agulhão. E depois a gente vai furar as folhas do miolo também. Para poder, então, inserir aqui as páginas. Então, vamos lá. Vamos marcar. Vocês podem até usar como guia, se tiverem medo de errar, né? Bem aqui no meio, tá? Eu acho que é mais fácil eu fazer assim com a régua mesmo. Então, marca 2 centímetros aqui. E esse aqui aí não tem 1 centímetro de distância, porque ele é na dobra, né? Então, 2 e 3. E 3. Pronto, estamos com os furinhos. Para adicionar o miolo aqui no álbum, eu vou utilizar o fio encerado, tá? Branquinho mesmo, porque ele é bem resistente e super fácil de trabalhar. Então, a gente vai colocar no primeiro furinho. Opa, deixa eu botar aqui. E agora encontrar aqui. Puxa, mas deixa um pouco de fio para poder dar o nozinho e volta. Outra aqui. Coloca aqui. Pronto. Então,
já temos a primeira inserção, dá um nó bem forte. Cortar o excesso. E vamos para o próximo. Então, pode ser o de baixo, tanto faz, né? De baixo ou de cima. Acho que fica mais fácil o acesso fazer primeiro de baixo. Certeza que tá pegando todas as folhas. E final um nozinho. Diminui um pouquinho, senão. Tá pronto, inserido. Já temos toda a estrutura do álbum prontinha, né? Acho que dá para arredondar as pontinhas aqui, vou arredondar e agora eu vou passar já para a parte dos enfeites, tá? Então, como eu tinha comentado com vocês, eu criei alguns adesivos, tá? Então, aí é só destacar eles e colar, só que eles são adesivos transparentes. Vou mostrar aqui para vocês. Ficam super bonitos e delicados. Então, a gente pode ir agora enfeitando e misturando, né? Aqui eu tenho papel vegetal, que também já dá uma diferença de textura. E esse aqui é o opalina. Então, com 3 papéis diferentes, a gente já consegue criar, né, uns enfeitinhos bem legais, assim. Então, agora eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e vou criar, então, os enfeitinhos, que também não precisa muita coisa, né? Porque esses papéis são simplesmente maravilhosos. Então, mas vamos dar uma incrementada aqui, tá? Então, eu vou acelerar o vídeo, mas a estrutura é essa, tá prontinho agora para decoração.
eu acho que tá pronto, né? Sobraram várias florzinhas, vão tudo pra minha planner enfeitar. Então, uma coisa que é importante, né? Aqui são adesivos, então não tem problema. Mas uma coisa que a gente tem que cuidar é... Aqui eu resolvi fazer, né? Um bolsinho, porque a folha tava... A gente tem muita umidade aqui em Porto Alegre, né? Então as folhas, elas tendem a ficar, né? Todas encurvadinhas, assim. Essa aqui ainda já tá melhor. Uma coisa que tem que se cuidar, que eu ia falar pra vocês, é assim, quando a gente tá colando, essa aqui é do papel vegetal, então a tendência é que ela faça um relevo, né, ou ela enrugue. Então se a gente consegue botar ela por baixo e vai colocando as outras por cima, a gente consegue segurar ela. Não fica feio, ó, eu não coloquei cola em tudo pra deixar um volumezinho. E aqui eu esqueci de botar essa folha que eu tinha preparado, que era mais uma folha pra colocar no álbum. Então aproveitei e fiz esse efeito rasgadinho aqui, que eu acho que fica muito legal, e já criou um bolsinho. Então é um álbum muito rápido de fazer, ele fica muito legal, de novo, né? É pouco papel que precisa e rapidinho, uma aparência super bonita, né? Acho essas transparências assim pra capa, elas ficam muito legais. Eu não cortei, eu não arredondei aqui, vou arredondar as pontinhas. Também dá um efeito legal. Vou também o acetato. Ficou mais delicadinho. Agora sim. Então esse era o projeto que eu tinha para trazer para vocês hoje, lembrando, né, que vocês têm várias possibilidades de fazer então com as capas de polipropileno, que também fica muito legal. Essa aqui é toda chanfradinha, com o papel vegetal também, fica muito bonito, aparece bem, né, as páginas, e com acetato que a gente fez hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários. E espero vocês na próxima. Até mais!